Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos aqui ao vivo para mais uma live com um pequeno atraso. Vai chamando aí todo mundo para estar conosco nessa live. Muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos retomando as nossas lives semanais, né? Às terças-feiras a gente vai ter sempre esse tempo e a gente vai sempre fazer uma programação para começar num horário, mas como uma boa mãe com 4 filhos, nem sempre a gente consegue fazer no horário determinado, mas eu quero garantir para vocês que sim, estaremos sempre aqui fazendo live com vocês e trazendo respostas, né, fundamentadas na palavra, né, ou a partir da experiência, né, da vivência que eu tenho nesses atendimentos, em tudo isso que eu tenho feito ao longo dessas quase 13 anos, né, essa década, né, década e 3 anos, e algumas pessoas mandam perguntas para mim. Quando eu vejo que determinadas perguntas são recorrentes, a gente seleciona para estar respondendo aqui para vocês ao vivo. São lives super rápidas, né? São lives com respostas rápidas, intencionais e assim diretas. Então, sejam todas bem-vindas. Se você puder convidar uma galera para estar com a gente, vai ser bom demais. Manda aí 2 convites só. 2 convites. Eu acho que se você mandar 2 aviãozinhos para convidar 2 pessoas, vai ser muito bom tê-las conosco nesse tempo de live. Tá bom? Tem uma onda sonora no fundo. João e Sofia estão ali brincando. Graças a Deus, cheios de saúde. Estão ali brincando, então... Porque essa noite não foi boa. Foi bem animada aqui em casa. Alguém tá vindo ali. O que foi, meu amor? Por que você tá gritando? Por que você tá chateado? Vai, sobe. Tudo bem? Tudo bem? Aqui, ó, tem pipoquinha, se você quiser comer mais, tá bom? Então vamos lá, gente. A nossa pergunta de hoje é: como ter certeza que superei a traição? E eu gosto sempre de fazer um paralelo, porque a dor gerada por uma traição é como uma ferida na alma, né? E eu gosto sempre de fazer o paralelo da alma com o nosso corpo físico, porque quando a gente faz esse paralelo, é como se ficasse mais tangível a compreensão do processo, né? Então, vamos pensar na seguinte coisa. Quando você tem uma grande ferida na sua mão, vamos entender aí, uma ferida na mão. Quando você tem uma grande ferida na mão, quando você sabe que ela de fato cicatrizou? Vamos pensar um pouquinho? Por exemplo, se ela não sangrar mais, significa que ela cicatrizou. Se você pegar e ela não doer mais, significa que ela cicatrizou. Se você olhar e não ver sangue, né, não ver aquela parte interna, né, sangrando, tudo isso, o que você vai entender? Que ela cicatrizou. Na nossa vida, as nossas emoções, né, a dor gerada por uma traição na nossa alma, a gente vai também fazer essa percepção a partir desse paralelo também. Por exemplo, você não sangrar mais na sua alma. Nath, como é que eu sei que eu estou sangrando? Por exemplo, você fala todo o tempo sobre esse assunto. Toda vida que alguém toca no assunto a despeito de traição, de mulher, de homem, alguma coisa assim, você é super ferina, você é super agressiva nas suas palavras, você é super dura ou você é super fria. Significa o quê? Que você ainda está sangrando. Quando qualquer coisa remete a uma ideia, às vezes uma brincadeira, uma piada, você é super dura na sua resposta. Você é super grosseiro. O que significa? Feridas estão abertas, né? Você ainda está sangrando, você ainda não superou. Então, a melhor forma da gente trazer a resposta para essa pergunta é: quando que eu sei que eu superei? É quando eu lembro e eu não sou dominada pela dor emocionalmente do que eu vivi. Ou seja, eu lembro, então, minha vida, por exemplo, eu vivi um processo de uma cura em Deus muito profunda. Quando eu conto essa história, quando eu conto o que eu falo, é tão interessante porque parece que eu estou contando para vocês a história de um livro que eu li. Não parece que aconteceu com a minha vida. O que significa? Significa que, de fato, eu vivi uma cura.
significa que de fato eu superei a dor gerada. Mas, se por acaso eu não tivesse superado, vida que segue. E aí alguém, por exemplo, vem conversar comigo que descobre que sofreu uma traição. E o meu conselho, a minha forma de responder é alterada, é grosseira, é ríspida. O que significa? Que essa ferida ainda está aberta dentro de você. E eu vejo muito isso acontecendo aqui nas redes sociais. Às vezes quando a gente fala sobre essa história de superar a dor da traição, às vezes quando a gente faz algum comentário que é possível você viver um processo de uma cura, o que acontece? Algumas pessoas entram aqui nas redes sociais, elas são extremamente agressivas. Agressivas na sua resposta, agressivas nos seus comentários, agressivas umas com as outras. O que significa, gente? Nesse caso, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa se comportando dessa forma, eu nem tento, sabe, rebater, convencer, não, porque na verdade ela vai sangrar mais ainda, né? E a única coisa que eu não quero é que essa pessoa continue sangrando, eu quero que ela estanque o sangramento emocional. Então eu não entro no embate com essa pessoa. O que é que eu falo? Eu digo, tudo bem, obrigado pela sua opinião, respeito a sua opinião. E tá tudo certo. Então, e a gente consegue perceber nitidamente, né, gente, como é que a gente, quando a pessoa realmente viveu um processo com Deus, viveu um processo de cura, realmente ela tá curada, ela não sangra mais emocionalmente, a gente vê nas respostas, né? E aí é onde vem a grande sacada, que é o que eu acho que é mais interessante um processo de superar a dor gerada por uma traição. É que você passa a ajudar outras pessoas. É como uma pessoa, por exemplo, que teve um câncer e ela foi curada. Você percebe que até a oração intercessória dessa pessoa é diferente, né? Você percebe que a forma que ela dá suporte para as pessoas que estão passando por esse processo é diferente. Eu tive a experiência de ter algumas amigas que passaram por esse processo e era tão interessante. A minha fala de força de fé para as pessoas que estavam passando pelo processo da quimioterapia, né, de um tratamento de câncer, era uma palavra de fé, era uma palavra super encorajadora, né, e eu orava, eu intercedia. Mas era interessante quando uma outra amiga minha que tinha superado, né, o câncer, tinha vivido essa cura real e oficial na vida dela, às vezes ela falava a mesma coisa que eu falava, só que quando ela falava tinha um impacto muito grande na vida da pessoa que estava passando pelo tratamento. Por quê? Porque ela foi curada e agora ela estava sendo um instrumento para curar, né? Curar a partir do que ela contava, a partir das palavras que ela trazia, a partir da fé que ela trazia. Por quê? Porque era uma fé viva, era uma convicção. Então, para mim, a grande chave, né? A grande revelação de que de fato você viveu uma superação é que você passa a genuinamente cuidar de outras pessoas, ajudar outras pessoas, alinhar outras pessoas. Agora pensa na seguinte coisa, que era o que eu queria trazer como pauta. Superar a dor da traição não quer dizer que você não tenha cautela. Eu não quero usar a palavra medo, que você não tenha cautela. As pessoas me perguntam muito isso, Nath, e você você desconfia do Beto? Você confia no Beto? Gente, eu aprendi que, na verdade, confiar em um homem é delicado, porque você acaba se frustrando muito quando você confia num homem, sabe? Deixa eu só fazer aqui o seguinte. Então, o meu conselho, também fundamentado na palavra, é que ao invés de você colocar a sua confiança em você, no seu cônjuge, e criar aquele fantástico mundo de Bob, onde você idealiza, né? Ah, meu marido vai ser assim, vai ser assado, e você vai criando muitas historinhas dentro da sua cabeça a partir da sua imaginação. E aí é onde eu falo que é o grande perigo, porque a partir disso é onde vem as grandes quedas, né? Porque quando você faz isso, é quando de fato você tem a queda emocional 2, né? Porque além da frustração, da decepção, da traição, você ainda tem a decepção e a frustração criado pelas suas expectativas. Então, eu não tenho, gente, essa característica de dizer assim, nossa, eu confio 100% no Beto, eu fecho os olhos e fico de bem, eu não olho o celular dele. Gente, isso não é uma verdade.
Por que não é verdade? Porque eu e o Beto, quando nós voltamos o casamento, nós fizemos um acordo que nós iríamos nos blindar. Então, como é que a gente se blinda, né? A gente se blinda tomando essas cautelas, esses cuidados reais. Então, a gente tem a senha do telefone um do outro, a gente, de vez em quando, a gente dá uma olhada nas redes sociais um do outro, porque tem sempre uma pessoa inadequada, tem sempre uma outra pessoa inadequada, tem sempre aquelas pessoas que vêm, e a gente traz muito essa transparência. Então, e toda vida que eu sinto cheiro de perigo, qual é a minha postura? A minha postura é orar, é interceder, né? É pedir ao Pai que guarde a minha casa, que guarde a nossa aliança, que guarde o Beto. Porque a Bíblia fala, gente, de forma muito clara, que nós vamos sofrer tentações, mas Deus vai nos dar o escape. O que Deus está dizendo? Gente, vocês vão sofrer tentação, mas fiquem tranquilos. Não vai vir sobre vocês uma tentação maior do que vocês possam suportar. E junto com a tentação, o próprio Senhor vai te dar o livramento, né? Caso você esteja nele. Tem esse detalhe, né? Você precisa estar nele para, de fato, as tentações quando vir, você poder ouvir a voz do Espírito, saber quando você vai resistir ou quando você vai fugir. São esses dois gatilhos, né? De você não cair em tentação. Algumas situações você vai resistir, outras tentações você vai fugir. E quando que você sabe que você resiste? Quando que você sabe quando você foge, né? Aí é onde vem a sacada. A partir de um relacionamento com o Espírito, que o próprio Espírito Santo vai trazer a revelação para você. Foge. Luz amarela. Luz vermelha. Resiste. Então o próprio Espírito vai trazer a revelação para você. Então, se eu tô na minha casa, eu sei, gente, eu falo sobre esse tema o tempo inteiro. A gente ministra sobre isso, a gente ensina. Então, de fato, o holofote sobre a nossa casa, a despeito desse tema, é muito alto. Então, o que a gente precisa estar? Vigiando e orando sem cessar. Isso também é uma chave que Deus nos entrega, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar vigiando e orando. Então, eu tô toda hora, amor, tá tudo bem? A gente conversa muito sobre isso. A gente conversa muito sobre os ambientes que a gente tem andado. A gente, de fato, a gente restringe mesmo relacionamentos que a gente vê que as pessoas não estão alinhadas com aquilo que a gente quer viver como propósito, né? Como família. Então, eu tenho uma amiga que ela é muito pra frente, gosta de usar roupa muito apertada. Desculpa. Eu não vou colocar, uma amiga minha que é toda malhadora e fica o tempo todo andando, quando vai pra praia, fio dental, não sei o que, eu não vou andar. Por quê? Porque, na verdade, eu tô blindando a minha casa. Eu não tenho problema nenhum com ela, tá? É um processo de cuidado meu, né? Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que zelar a minha casa. Então, eu trago o Beto. Ontem a gente deu uma aula sobre vida íntima. Na verdade, semana passada nós falamos sobre o princípio da lealdade e da fidelidade. E o Beto disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: eu aprendi a colocar estacas de proteção ao meu redor. Então, o que são as estacas de proteção ao meu redor? É tudo aquilo que blinda a nossa casa. Então, por exemplo, uma estaca de proteção. Uma estaca de proteção é aquela que, por exemplo, não ter senha no celular. O celular ficar disponível para as crianças. Isso é uma proteção. Não é que você está perdendo a sua individualidade. Na verdade, você está se protegendo. Por quê? Porque se sua mulher acessa, se o seu marido acessa, se seus filhos acessam, provavelmente você vai ter um zelo de vigiar o que você olha no seu telefone. Para que você não seja pego, né? Amizades, né? Você de fato selecionar as amizades, né? Bebida, né? Eu e o Beto não bebemos bebida alcoólica. Então, assim, o que acessa nas redes sociais. Então, vira e mexe, a gente faz vários bloqueios de pessoas aqui nas redes sociais. Por quê? Porque começa a vir com a conversa. Oi, tudo bem? Você pode me ajudar? Não sei o quê. Bloqueia, não tem conversa. O Beto não tem amizade com mulheres. Eu também não tenho amizade com homens. A gente também tem essas estacas de proteção. Então, a gente vai vivendo isso, gente. E por que eu tô contando tudo isso? Que as pessoas me perguntam muito: Nath, você superou. Mas como você lida depois na superação? Então, hoje, o meu papel fundamental na minha casa é blindar a minha casa, guardar a minha casa, estar conectado com o Espírito para que o próprio Espírito me revele se há algum perigo em algum lugar. E se há algum perigo em algum lugar, quem é a pessoa adequada para poder fechar, né, a brecha, fechar? Sou eu, né? Porque eu sou a pessoa que edifica a minha casa.
E eu aceito essa função com muito orgulho. Na verdade, é um privilégio para mim viver aquilo que Deus me deu como função, né? Essa função não é uma função que o Beto me pede, não é uma função que ele me cobra, não. É uma função que o Senhor me deu, porque Ele disse que eu edificaria a minha casa. Então, como é que eu edifico minha casa? Eu trago as estacas de proteção. Então, quais são as estacas de proteção que você pode fazer na sua casa? Nath, isso é desconfiar? Isso é não, gente? Porque desconfiança, insegurança, todos esses sentimentos, esses comportamentos, ciúmes, né? Aqueles ciúmes, perseguir, tudo isso, gente, é reflexo de alguém que ainda está sangrando. É uma diferença, tá? Então, se eu sou muito insegura, se eu sou muito ciumenta, se eu fico noiada, se eu fico o tempo todo indo atrás do meu marido, espionando ele, fazendo tudo isso, gente, isso aqui não é estaca de proteção. Isso aqui é reflexo de alguém que ainda está sangrando, que ainda não superou a dor da traição. Então, os sentimentos dela, o comportamento dela são, de fato, na palavra não é doentia, é desequilibrada, né? Você está desequilibrado. Agora, se eu entro num processo, estou curada, de proteger minha casa, guardar minha casa, né, ser intercessora da minha casa, tá vigiando, né, os relacionamentos, e a gente conversando sobre isso, amor, vamos dar um tempo com esse pessoal, vamos sentar com essas pessoas, porque elas se movem como a gente se move, as nossas famílias convergem com o mesmo estilo de vida, com a mesma forma, né, o mesmo modus operandi. Então a gente tem as nossas proteções, né, as nossas estacas de proteção, mas nada aprisionado, né? Nada que traga peso um pro outro. Na verdade, a gente quer dar certo, né? A frase que a gente sempre fala, eu e o Beto, é que a gente quer dar certo. A gente fala para todo mundo e um pro outro que a nossa cota de divórcio a gente usou, então a gente não pode mais separar, não tem mais essa cota, então a gente precisa fazer dar certo. E se a jornada é a longo prazo, o que a gente precisa? Um dia de cada vez, cuidando um do outro, um dia de cada vez. Então, a gente tem as nossas conversas, né? E o Beto, a gente conversa muito, então eu tenho muita liberdade de falar pra ele, olha, por exemplo, determinado amigo seu eu não gosto que você ande, eu me sinto insegura. Então, ele a mesma coisa, Nath, eu não gosto quando você sai com essa pessoa, porque as conversas dela não são boas, eu não gosto que você ande nesse lugar. Por exemplo, eu vou fazer viagem ministerial, ele nunca permite que eu vá sozinha, ou o Beto vai comigo, ou vai alguma intercessora comigo. Então, o que são isso? São essas estacas de proteção, onde a gente vai se blindando para dar certo, né? O fim comum de tudo que nós estamos vivendo e trabalhando é darmos certo, né? A gente quer dar certo. Então, essa é a ideia. Mãe, tu compra fita? Compro. Então, a mamãe tá fazendo live aqui. Não, comprei. Como é que tu quer que eu compre aqui fazendo live, mulher? Mãe, compre, por favor. Não tá faltando muito. E aqui, você ouviu aquele barulhão? É o balão. Então tá bom, gente. Agora eu e a Sofia, nós vamos fazer uma festa. Festa de quê? Festa de balão. E balão. Festas de balão. Verdade. De verdade. Nós vamos fazer uma festa de balão, de verdade. Porque agora a mamãe vai brincar com ela, não é isso? E você vai fazer rotina. A mamãe vai brincar com ela. Então é isso, gente. Quem entrou agora, eu quero te aconselhar a assistir essa live desde o começo, para que você receba aí alguns segredos, algumas chaves. Eu tô falando levo. Live. Não. Como é L? Tu vai falar inglês? Tá bom, a gente vai falar depois. Então é isso, gente. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês e nos vemos na próxima semana, mais uma live especial. Beijo, pessoal.